Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Queria deixar aqui um verso da palavra que se encontra aqui em Provérbios, capítulo 6, verso 32, que diz assim: O que adultera com uma mulher está fora de si, e só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e a sua vergonha nunca se apagará. É interessante que nós vemos na vida cotidiana que muitas famílias e muitos casais passam por dificuldades, né? E, assim, homens tendo proposta fora do casamento, a mulher também abrindo o ouvido a cantadas, né? Muitos caem em adultério. E nessa hora eu gostaria de falar para você, né, que quem sabe está sendo tentado ou sendo tentada. Eu queria que você ficasse comigo até o final e ouvisse sobre as consequências do adultério, né? O que é o adultério? O adultério é uma quebra de aliança, é uma violação de uma regra matrimonial e de um contrato feito não somente com a pessoa, mas também feita principalmente com Deus, né? E é uma quebra de uma regra imposta aos cônjuges, né? E se nós formos ver, é um pecado que traz consequências irreparáveis, né? Danos catastróficos para a família, né? E assim, nós vamos analisar nesse vídeo o impacto dessa quebra de aliança. Mas antes de eu falar sobre as consequências, eu gostaria de falar nessa hora sobre algumas causas do adultério, né? Quais são as possíveis causas que podem ocorrer? Nós podemos ver que, por exemplo, doenças físicas, né? Às vezes, quando o homem não está bem, ou a mulher não está bem, muitos nessa hora traem, muitos nessa hora não sabem esperar, não sabem retribuir todo o amor que um dia o cônjuge já, né, e todo o cuidado que o cônjuge já teve por ele, né? Então, uma das causas seria a enfermidade. Outras coisas, grandes períodos de ausência. Tome cuidado para você não ficar muito tempo fora de casa, né? Você que é um caminhoneiro, você que é piloto de avião, ou tem que trabalhar fazendo vendas, né, de viagens. Essa é uma das causas. A mulher, quando ela não é ouvida, quando ela não tem as suas necessidades emocionais e físicas e espirituais supridas, né, ela fica vulnerável aos ataques do inimigo. Eu quero dizer que se você é uma mulher que está sendo tentada, né, dobre seu joelho, entregue os seus caminhos ao Senhor. E com certeza Deus te dará força. Uma outra causa, trabalho excessivo. Há pessoas que trabalham de domingo a domingo e não respeitam a lei, né, que Deus criou, que a gente tem que trabalhar 6 dias e descansar pelo menos um. Esse descansar não seria para você fazer o que você quer, mas é um dia que você tira para orar, para buscar a presença do Senhor, entendeu? Então, se você está trabalhando demais, vigie, porque o diabo pode estar encontrando brecha na sua casa, no seu casamento, né? Uma outra causa, insatisfação sexual. Isso aí muitas vezes ocorre pelo fato de o homem não se cuidar, ou a mulher não se cuidar, né? Nós vemos que muitos casam e no período de relacionamento em que eles estão se preparando para casar, tomam banho, né? Se vestem, se perfumam, mas muitas mulheres ou homens, quando casam, dormem sem tomar banho. São pessoas que não prestam atenção assim na higiene, né? Assim, no relacionamento em que estava se preparando, era uma pessoa que sempre se apresentava bem, mas depois que casa, né, ou casou, não presta atenção nas roupas que veste, né? Pega peso, engorda, não presta atenção, não faz exercício físico. Isso aí é uma
das causas, né? Então, uma outra causa seria também as más amizades e influência, né? Muitas vezes a pessoa ela não tá, ela só está passando por um problema, uma crise, uma adversidade, mas pelo fato de ela andar com gente que bebe, com gente que trai, ela acaba fazendo o mesmo. Então tome cuidado com as suas amizades, né? Dito isso, eu quero dizer que nada justifica o adultério. Nós vemos que José passou por momentos de perseguição, de solidão, de tentação. Ele teve muitas vezes a possibilidade de pecar, mas ele foi fiel a Deus porque ele tinha uma aliança com o Senhor. E se você tiver uma aliança antes com Deus, né, do que com o seu cônjuge, você não vai cair nessa, né? Nessa armadilha, nessa receita de bolo do capeta que ele já derruba a gente aí há muito tempo, né? Então, quais seriam, antes da gente falar das consequências, quais seriam as causas, né? Seria aí também porque muito esposo, ele quer ter, muita gente que casa, ele quer ter a vida de solteiro, a vida de casado quando é solteiro, e quando casa quer ter vida de solteiro, quer inverter, né? Não tem compromisso com lá, com o sustento na casa, quer sair para jogar futebol todo final de semana, beber cerveja com os amigos e deixar a mulher em casa. E nós vemos que é uma atitude que muitas vezes a pessoa ela tem idade, mas ela não tem maturidade, né? Então você que faz isso aí, eu te aconselho a crescer, né? Uma outra coisa é insegurança, vazio, baixa autoestima, né? Ou porque seu cônjuge traiu, né? Muitos traem e falam o seguinte: não, se me trair, eu vou trair também, né? Isso é assim uma falta de aliança com Deus, né? Outra causa seria o caráter, seria a incapacidade e assim por diante. Então são muitas causas: integridade, libertação, falta de a pessoa nascer de novo, né? E nesse caso há um texto lá em Hebreus que ele diz o seguinte, vamos lá para o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 4. Ele vai dizer assim, 13, Hebreus, né? Eu abri aqui em outro texto. Hebreus 13, 4 diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros. Eu quero dizer que há muitas pessoas que acham que estão fazendo, né, as coisas sem que Deus esteja vendo, mas Gálatas capítulo 6, verso 7 vai dizer, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isto colherá. Muitas vezes nós temos pena, nós nos ressentimos ou nos entristecemos pelo sofrimento de pessoas, mas não olhamos para o que ela plantou lá atrás, né? Êxodo capítulo 20, verso 14, vai dizer o seguinte, não adulterarás, né? Então, se nós pararmos para pensar sobre o impacto do adultério na sociedade, no casamento, nós não vamos adulterar, né? Porque, em primeiro lugar, o adultério leva o homem a um distanciamento de Deus, a uma quebra de comunhão que o impede de orar, que o impede de buscar a presença de Deus, né? Que o impede de ouvir a palavra de Deus quando alguém está falando, né? E na verdade, ela quebra a autoridade do homem no mundo espiritual. Ou seja, ela deixa esse ato, ele não só quebra a autoridade do homem, como assim, faz com que ele perca a sua percepção espiritual, faz com que ele perca aí o seu temor a Deus, né? Faz com que ele fique cego. E aí acontece o que nós vemos, né? O que os pais de santo falam
na macumba ou nos terreiros de candomblé, né? A pessoa vira verdadeiramente um cavalo, porque o diabo inclina ele para onde ele quiser, né? Então, nós devemos tomar cuidado, né? Porque o adultério ele nos deixa vulnerável à influência de demônios e ainda traz um leque, uma infinitude de pecados, porque o pecado ele é como uma gota de água que cai de uma represa. Se começar a cair uma gota, daqui a pouco ele começa a jorrar e daqui a pouco aquele filete de água ele despedaça a represa. E há infinitas possibilidades de Satanás levar essa pessoa para prostituição, para pedofilia, para mais adultério, para o roubo, para o homicídio e assim por diante. Nós vemos que a maioria das causas, né, de crimes na sociedade são cometidas justamente porque a pessoa ela não consegue cumprir o propósito para o qual Deus criou ela, que foi justamente, né, glorificar a Deus. E assim, o sexo ele serve para fazer com que, ou seja, o casal ele tenha não só a recreação, mas também a procriação. Ele foi feito com um propósito para dentro do casamento. E quando ocorre, né, o ato entre um casado e um solteiro, ou entre solteiros, sem se respeitar o propósito de Deus, né, isso está fora. Vai gerar uma série de consequências, tais como a que eu já falei, né? Exposição da família a demônios, divisão, facção e assim por diante. E para não ficar tão grande o meu vídeo, eu vou dividir em algumas partes essa minha fala. Eu vou estar falando, gravando alguns vídeos sobre as consequências do adultério. E aí, não deixe de ver o próximo vídeo. Um grande abraço e fica na paz. Que Deus abençoe seu casamento e seu lar.